Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio segue acompanhando a reunião, né, sobre o resultado da pesquisa que indicou aí a mudança do dia da Feira da Sulanca, sexta-feira mesmo, né, Mário? Renata, ainda não houve o anúncio oficial, mas a pesquisa mostrou que bateu com outro instituto indagator que 70% dos compradores, excursionistas, sulanqueiros, né, também foram ouvidos lojistas, enfim, o grosso, 70% quer que a feira realmente acompanhe Santa Cruz do Caparibe e vá para a sexta-feira. Né, o prefeito começou a responder às perguntas dos jornalistas e ele disse que a Sulanca, a prefeitura tem estrutura para garantir não só a questão da Feira da Sulanca, mas as feiras de bairro também, que acontecem na sexta-feira. Então, a gente vai ouvir agora e ver também, né, o prefeito fala também sobre a questão do estacionamento, da feira, que vai passar por uma mudança, aquele estacionamento do Machadinho, né, e como é que a feira também pode ser melhorada em outros aspectos, né? Porque a discussão aqui é sobre a feira, mas aí o prefeito disse que pretende também dar uma reorganizada no que diz respeito à estrutura da feira. Vamos ouvir também e ver agora. Toda a logística do novo estacionamento do Machadinho, ela vai ser divulgada quando for para entregar. Primeiro ponto. E segundo ponto, o Parque 18 de Maio, a gente vem fazendo intervenções nele como todo, e todos os locais e setores a gente vem tendo uma atenção específica e fazendo aquilo que tem que ser feito. Próxima pergunta. Carol Matos, Bloco Senado. Então tem mais perguntas aqui. Eu queria que o senhor explicasse sobre como é que vai ser a logística, essa questão da logística da Feira da Sulanca. Né? Vamos ouvir a pergunta de Carol Matos. Pelo concurso, para ter mais agentes, mas existe essa deficiência, principalmente no sábado, quando a gente vê que aquela região ali é muito difícil de acesso. Como é que vai ser essa logística? E eu queria saber também se existe a expectativa de se criar, como foi pedido na Câmara pelo presidente, uma autarquia para a feira, já que a feira, ela hoje está com a Guarda Municipal, né, o pessoal da Ordem Pública, e existe também esse pedido. Já passou por muitas secretarias e não existe uma específica para cuidar exatamente da feira, e a gente sabe que não é só a questão do trânsito e também de segurança lá, são muitas outras questões. Eu não sei se você ouviu, Carol, que você chegou um pouco depois, eu disse que a logística continua a mesma, certo? Das outras feiras. E claro que as secretarias envolvidas vão se adaptar, mas as feiras que acontecem em outros bairros, não só dentro de Caruaru, mas até na zona rural, continuam com a mesma logística. É porque existe a feira do sábado, né? Existe a feira do sábado. E essa questão de força de trabalho, a gente vem fazendo o maior concurso da história pública de Caruaru. Por exemplo, foi feito concurso, o primeiro concurso que a gente fez foi de fiscal da Fazenda, que também, de certa forma, trabalha de forma indireta na prefeitura, e a gente, com o longo do tempo, vai adaptando. Mas, por exemplo, os banheiros, a gente está em tramitação para que os banheiros públicos sejam administrados por uma empresa terceirizada, ou seja, é uma solução que muitas cidades de grande porte, como Caruaru, usam, e a gente já está nesse processo de contratação de uma empresa terceirizada para tomar conta dos banheiros públicos aqui da cidade de Caruaru, principalmente do Parque 18 de Maio. Pronto, vamos a mais. Sobre a autarquia, né, da Feira da Sulanca. Situação em algum local específico, fala-se em criação de mais uma secretaria, de mais uma autarquia. Isso não é uma questão também que a gente resolve da noite para o dia. Isso a gente tem que ter previsão orçamentária, tem que ter responsabilidade na criação. Então isso fica para outro momento. Respondido, vamos lá. Pronto, vamos a mais perguntas agora da imprensa, né, Renata? A coletiva vai até 10 horas com as perguntas e na sequência ele vai falar agora sobre a Feira do Bairro São Francisco. Todas as feiras vão continuar acontecendo da mesma forma. Evidentemente que mudanças pontuais e que forem necessárias a gente vai adaptando. Nóbrega está aqui, da Autarquia Municipal de Trânsito, sabe que
existindo uma necessidade, a gente tem até a obrigação de fazer a intervenção para que o fluxo do trânsito seja melhorado, mas nada de programação a mais do que já existe dentro da logística da montagem e desmontagem das outras feiras que acontecem aqui na cidade de Caruaru. Pronto, então não tem, de acordo com ele, problemas com relação ao que diz respeito à realização da feira do bairro São Francisco. Vamos ouvir mais uma pergunta aqui de Edivaldo Magalhães. No grupo do meu blog, o pessoal realmente queria a mudança da feira. A gente tem visto isso realmente, dessa alteração para sexta-feira. Agora, eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, o horário é muito importante, que o senhor não disse ainda, porque a gente vê atualmente a feira na segunda, ela começava no domingo, 2 horas da tarde até 10 da noite. Eu fui lá várias vezes e já observei isso. E como é que vai ficar, se ela vai na quinta começar ou vai ser na sexta mesmo? E o horário, esse horário é muito importante, porque na sexta tem a feira lá do bairro São Francisco, como o companheiro Wesley disse. Essa feira do São Francisco vai continuar na sexta mesmo ou vai ser antecipada para a quinta? E na sexta o pessoal já coloca bancos para a feira livre do sábado e já leva carne também para o açougue na sexta, e é muito importante esse horário. E o senhor pensa em mudar a feira da Sulanca do Parque 18 de Maio, ou nessa, ou sendo reeleito numa próxima gestão? Obrigado. Edivaldo, o horário, você tocou bem, estava aqui para eu dizer no final, mas já que você perguntou, a gente vai divulgar o horário. Montagem da feira de 20 horas à meia-noite. Da quinta, 8 horas da noite, 20 horas, na quinta-feira até 0 horas. Vendas 2 da manhã às 12 da sexta. O horário é esse. Montagem da feira da Sulanca de 20 horas, 8 horas da noite a 0 horas da quinta-feira, e as vendas de 2 da manhã até meio-dia da sexta. Já tinha dito e repito, a logística de montagem e desmontagem das feiras, e, por exemplo, do mercado de carne, continua da mesma forma. Vai ter o local de descarregar a mercadoria disponível para os marchantes, tudo continua como é, e a gente vai, claro, se adaptando e trabalhando, e a equipe da Prefeitura de Caruaru está preparada para isso. Secretaria de Ordem Pública, agentes de trânsito também vão receber as orientações necessárias para que o fluxo ele aconteça da melhor forma. Isso aí está sob controle. Continua na sexta, e a gente tem aí um recorte que praticamente 70% dos outros feirantes que a gente ouviu prefere que aconteça da quinta para a sexta. Então, os números da pesquisa dão muita segurança na nossa decisão, e, por enquanto, todas as outras feiras que ficam nos horários já existentes. Mudança sobre o... Não é o momento agora de falar em mudança de local. A gente está num momento importante, primeiro, numa análise que nunca foi feita antes pela Prefeitura Municipal de Caruaru, certo? Números importantes foram capturados, transformados em informações que dão tranquilidade para a gente manter a feira onde está, com essa mudança de horário. Gente, encerrando a coletiva. Pronto, a coletiva vai ser a última pergunta agora. Depois a gente vai fazer uma entrevista com o prefeito, né, e também com o secretário, para que a gente possa, né, perguntar sobre o dia em que o prefeito ainda não falou o nome da data, mas é dia 14 de abril que vai ser realizada essa mudança. Então, vamos
Ouvi agora o prefeito falando dessa mudança. Então, segunda-feira que vem, Renata, não tem feira da Sulanca, tá? Não tem feira. Então, o estacionamento vai funcionar normalmente já para a próxima feira, no caso é do dia 14, ou o estacionamento vai esperar que as obras possam ser concluídas? Importante essa sobre pergunta, estacionamento, Renato. Também a ratificação do dia da feira, da data que inicia o novo dia 14 do 4, inicia. Temos agora período de Semana Santa, essa segunda-feira não tem feira, e dia 14 acontece. E o funcionamento do estacionamento, claro que ele não vai funcionar normalmente, porque a gente vai ter uma intervenção que nunca aconteceu lá. Ele vai estar aberto. É uma obra que ela é executada com pedras de intertravado. Isso dá mais flexibilidade na execução da obra e, claro, no que a gente precisa fazer e ter de mobilidade ali dentro. Agora, é óbvio e é evidente que normalmente não vai funcionar. Todos que usam e frequentam o estacionamento vão ter que ter a paciência da obra, assim como tiveram a paciência, por exemplo, com a Avenida Brasil, que a gente disse que entregava agora no mês de abril, e vamos entregar. Assim como também a gente falou da avenida do Distrito Industrial, da principal do Distrito Industrial, que a gente ia também fazer a entrega até o final de março, e a gente fez cumprindo o nosso calendário, inclusive voltando a Leão Dourado o seu tráfego normal. Então a mesma coisa vai acontecer aí. Existe o prazo de obra, e durante esse prazo de obra, evidentemente, vão ter algumas dificuldades, mas posteriormente os benefícios serão muito maiores. Então a gente pede essa paciência, agradece a confiança, e a obra inicia segunda-feira. Pronto, terminou aqui a coletiva. A gente vai tentar ali falar rapidamente com o prefeito Rodrigo, tá? Para que ele possa bater um papo aqui ao vivo com a gente. A Rádio Cidade está ao vivo. Rodrigo, prefeito. Não, o prefeito está se retirando. Chama o secretário Pedro Augusto aí, por favor. A gente bater um papo com ele. O prefeito, então, se retirou. A gente pensou que o prefeito ia falar com a gente aqui, né? Mas ele pegou o beco. Vamos tentar aqui ver que a assessoria chama o prefeito, né? O secretário Pedro Augusto está aqui. Secretário, então, só para a gente ratificar o que foi dito aqui pelo prefeito Rodrigo Pinheiro. Dia 14 de abril, a primeira feira na sexta. Segunda-feira que vem não tem feira, né? Isso. A primeira feira vai ser a partir do dia 14, 21 e assim, consequentemente, todas as sextas-feiras, como foi anunciado pelo prefeito. E havia uma preocupação sobre a questão das feiras de bairro, a feira do Machadinho, feira de São Francisco e tal. A prefeitura tem a logística, isso não preocupa. E a feira de São Francisco continua na sexta? Continua na sexta. A gente está muito atento com essa questão das feiras livres. A gente vem trabalhando. Ontem a gente saiu muito tarde daqui, exatamente trabalhando com todas as forças, segurança, para a gente dar o conforto necessário que as feiras continuem acontecendo. O secretário, outra questão importante é a obra do estacionamento do Machadinho, né, que foi anunciada aqui. Ela começa segunda-feira, e a grande dúvida é os veículos, né, que estão lá estacionados, eles vão estacionar onde? Você já tem ideia? Vai ser ao redor da feira? Como é que vai ser isso? A gente está exatamente discutindo sobre isso. Por quê? Porque a gente pode começar de um lado para ir acomodando no outro. Então a gente está nesse processo exatamente para a gente conseguir fazer da melhor forma, que a gente consiga entregar a obra o mais rápido possível. Qual a previsão da entrega dessa obra? Olha, eu ainda não tenho uma previsão. Quem está com isso é o pessoal da CIURB, tá? Mas na segunda-feira a gente já inicia esse processo. Tá certo. Obrigado aqui ao secretário
Pedro Augusto, né, que é um dos responsáveis. A gente está aguardando aqui ver se o prefeito volta, né, saber da assessoria aqui se o prefeito vai voltar a falar para a imprensa. Não, o Pedro Augusto, o prefeito não vai voltar, então o que se for necessário, tem que pegar as questões ao vivo aí, né? A assessoria acaba de informar que o prefeito não volta aqui para essa fala. A gente conversou com o secretário Pedro Augusto, informou aí sobre as mudanças, né? O presidente do Sindiloja, o Augusto, está ali, chamar ele para a gente bater um papo aqui para saber como é que as entidades de classe elas se posicionam sobre essa mudança. Então, só para que o ouvinte fique sintonizado, o sulanqueiro fique ligado. Segunda-feira que vem não tem Feira da Sulanca, tá? Então, a próxima Feira da Sulanca é na sexta-feira que vem, tá? Então, sexta-feira que vem é a próxima feira de dia 14 de abril, de sexta-feira agora 8, a primeira feira na sexta-feira que vai ser realizada nesse novo dia de Feira da Sulanca, nessa nova data de Feira da Sulanca. O Augusto está aqui, né, ele que é presidente do Sindiloja, Augusto Santos, né, presidente do Sindiloja está aqui. Augusto, confirmada a mudança, né, a pesquisa foi feita aí com várias entidades de classe, sulanqueiros, motoristas, excursionistas, lojistas, e a feira vai para sexta-feira. Como é que o lojista observa essa mudança no dia da feira? É correto, na opinião de vocês, seguir Santa Cruz? Bom dia. Bom dia, audiência da Rádio Cidade. Veja, a gente vai sentir como é que isso vai acontecer, né? Na verdade, vai ser uma novidade até para a cidade, né? Para o fluxo de funcionamento da cidade. A expectativa é que, como vai existir um alinhamento novamente das três feiras, que seja um sucesso. Mas, assim, a gente não tem como antecipar o que é que vai acontecer. Só vai saber realmente quando começar a funcionar a feira, que, se eu não me engano, é dia 14. E a gente realmente vai sentir o fluxo, o trânsito da cidade, fluxo de clientes. Mas, enfim, a expectativa é boa. Essa mudança, ela gera uma expectativa. Se não for, de repente, o que vocês pensam, né, pode depois rever essa questão? Veja, eu acho que isso tem que sempre deixar em aberto isso. Porque qual é o sentido de você mudar a data? É melhorar as vendas. É você melhorar, trazer mais clientes. Se isso não acontecer, realmente vai ter que ser repensado, mas não tem outra alternativa. Né? A gente entende que precisa haver o alinhamento do polo de confecções, que o polo tem que ter um pensamento unificado, mas se para Caruaru não funcionar, eu acho que tem que ser repensado sim. Dia 5 de maio vai ter uma audiência pública da Assembleia Legislativa na FIEP. Isso foi decidido ontem na Assembleia. Eu até comentei hoje de manhã, Augusto, na minha participação no Jornal da Cidade, que eu acredito que devia essa audiência provocar as três cidades para, de repente, elas falarem uma linguagem unificadas, né, e não ter uma coisa solta. Uma feira faz o que quer. Seria nesse sentido, de repente, sei lá, essa audiência aproveitar e criar uma espécie de conselho do polo, um conselho de feiras, para que as decisões elas sejam tomadas, de repente, de forma unificada e não soltas? Veja, eu acho que o polo de confecções do Agreste, ele tem que ser concorrente de onde? De Fortaleza, São Paulo, no Brás, não entre a gente. Eu não vejo sentido nessa competição entre os players que estão aqui no polo. Então eu acho que sim, tem que haver uma consciência de quem faz parte de Toritama, de quem faz parte de Santa Cruz, Caruaru e outras cidades, né? Porque a gente fala sempre dessas três cidades, mas a gente sabe que tem diversas cidades que vivem desse polo. Então todo mundo que faz parte desse polo tem que sentar e conversar e decidir o melhor para o polo, não para cidade A ou cidade B. Bom, obrigado, Augusto, pela participação, Renata. Então, confirmada a mudança da feira, dia 14 de abril, mestre da logística, mas segundo o prefeito Rodrigo, né, Renata, não mexe na estrutura da prefeitura, não mexe na logística, mas a prefeitura tem estrutura para fazer essas mudanças aí. Era preocupação de muita gente, né, Mário? Porque é um dia completamente atípico que pega aí, concentra todas as energias da prefeitura inteira, né? Para que de todas as secretarias da prefeitura tem gente atuando na Feira da Sulanca. A gente até bota de saúde, né, segurança, enfim, tá todo mundo envolvido com isso. Então, na sexta-feira, além das atividades normais que já existiam na cidade, outras ações, aí tem esse plus da Feira da Sulanca e a prefeitura garante que sim, é ok, dá para dar conta de tudo. Ótimo, a gente vai aguardar agora a realização da primeira feira. Mário Flávio reforçou, segunda-feira que vem não tem Feira da Sulanca,
dia 10, né, de abril. Não tem Feira da Sulanca, vai ter Feira da Sulanca dia 14, na sexta-feira. E aí as pessoas vão aproveitar, não só os feirantes e compradores, mas toda a cidade também, o comércio, os lojistas, como o Mário entrevistou o Augusto, presidente do Sindiloja, para sentir, né, o termômetro. Deu certo, não deu? Como é que o trânsito vai se comportar, né? Porque a gente lembra quando dá o fim de semana, as coisas já apertam em relação a trânsito em Caruaru. Enfim, mais uma vez a gente reforça que Feira da Sulanca não é só feirante e comprador. Mexe com a cidade inteira e a gente precisa passar por esse dia para fazer uma avaliação, né, Mário? É verdade, Renata. Agora, segunda-feira, começa a obra no estacionamento do Machadinho. Obra orçada em 4 milhões de reais, e eu acho que a gente vai ter muito problema ali, porque é o seguinte, toda obra ela gera um tumulto, e a gente já não tem muito espaço ali para estacionamento. Então, quando começar, o prefeito inclusive pediu paciência aqui às pessoas que vão estacionar lá. Então imagina essa obra, quando ela começar, as pessoas que estacionam ali, elas vão ter que ir para outro local. Então vai ser ao redor da feira, vai ser um negócio meio complicado. No começo aí o pessoal vai ter que ter paciência. Então segunda-feira começa essa obra. É uma obra que vai colocar um piso intertravado. Eu conversava com o pessoal, por exemplo, da Casa do Fogueteiro, que tem barraca ali de fogos, e o Edson ele dizia, olha, vai ficar top. Agora, o problema é que a gente perguntou ao secretário, eles ainda não têm noção de quanto tempo vai durar a obra, só vai saber mesmo segunda-feira. Então, essa questão que dá demora aí na obra, ela vai tumultuar um pouco, mas o prefeito está atendendo o que disse o sulanqueiro, o comprador e o excursionista. As duas pesquisas foram feitas, do Instituto Indagator e do Instituto Simplex. As duas mostraram que 70% dos ouvintes que falaram com a pesquisa querem a mudança. Então ele está atendendo o que o sulanqueiro pediu. E voltou a ratificar aqui que nunca tinha tido uma pesquisa antes. Então ele está pegando esse dado dessa pesquisa e está tomando essa decisão baseado nessas duas pesquisas que foram feitas. E aí a feira vai mudar para sexta-feira, seguindo Santa Cruz e Capibaribe. Mário, eles não falaram se vão direcionar esses veículos para alguma área específica não, né? Cada um por si só que veja um lugar para estacionar. A gente está se referindo a quem costumava deixar ali ônibus, carros, vans no estacionamento do Machadinho. Isso. Cada um que lute, né? Não tem ainda um local definido. Acho que a prefeitura vai ter que rever essa história, porque o que mais motoristas e excursionistas reclamam é que são tratados a pão de ló em Toritama e Santa Cruz, e aqui em Caruaru tem muita dificuldade. E um dado que essa pesquisa trouxe é que as pessoas estão satisfeitas com a feira lá no Parque 18 de Maio. Elas querem que a feira seja lá, agora que ela seja melhor tratada, digamos assim. Tá certo, Mário. Obrigada pelas informações. Esse foi o Momento Política aqui no Manhã Cidade. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.